Olá, meu nome é Yara Célia, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e você que vai fazer o TJ Ceará precisa dessa dica especialíssima, tá? Você sabe que a organizadora é a FGV, né? A FGV tem uma prova um pouquinho chatinha, né? Então você vai ter que treinar, vai ter que fazer a prova completinha, mas tem que estar esperto em algumas questões que caem sempre. E para que você se prepare bem, nós estamos aqui corrigindo algumas questões para que você saiba qual é a linha de raciocínio dela, né? Como é que ela trabalha, tá? Nós selecionamos 5 questões para que você pegue a linha de raciocínio e se dê bem nessa prova do TJ do Ceará, ok? Então vamos lá. Olha, nós selecionamos essa questão aqui, tá? Porque é uma questão de pronome. E a FGV gosta muito do pronome nesse processo morfológico. Ela gosta tanto da colocação pronominal quanto do uso pronominal. Qual é o problema? Se você acha que é só colocação pronominal, você vai acabar errando, porque ela gosta de verbo. Então, ela gosta dessa relação, substituição do nome pelo pronome e como o pronome fica associado ao verbo. Então, você tem que ficar esperto, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O segmento de texto 2, em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma adequada, o que ele vai fazer, né? Esse comando aqui está dizendo que ele vai substituir um termo sublinhado por um pronome pessoal. Então, antes de você escolher, porque existe um probleminha, você gosta de trabalhar com o ouvido. Você já reparou? Você faz assim, ai, peraí, Yara, deixa eu ver. Deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência, deixou de ser-lhe, ai, meu ouvido não gostou, mas não tem nada a ver com o ouvido, tem a ver com o olho, tem uma relação direta com o olho e com o conhecimento gramatical. Então, fica ligado na dica. Agora é a dica que vai fazer com que você não erre mais esse tipo de questão, tá? Olha a dica de ouro. Em relação ao uso pronominal, como é que eles fazem? Eles fazem assim, ó, eles destacam o nome e eles querem saber se aquele nome deve ou não ser substituído por determinado pronome. Então, antes de verificar a colocação pronominal, verifique se o pronome está certo, tá? Antes de verificar se o pronome fica antes ou o pronome fica depois, verifique se aquela forma pronominal está adequada. Então, vamos ver, ó. Primeiro, verifique se o complemento destacado é ou não introduzido por preposição. Ele destacou o termo, vá para o início desse termo e verifique se ele é iniciado ou não por preposição, tá? Segundo, se for introduzido por preposição, aí sim, ó, se for introduzido por preposição, substitui-se o termo destacado por lhe ou lhes, nem sempre dá, tá? Mas termo com preposição é lhe. Se não der, é a preposição mais ele ou ela. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Entreguei a Pedro a carta. Primeiro, ó. Pedro é ou não é uma palavra masculina? Então, se Pedro é uma palavra masculina, esse a diante de Pedro é uma preposição. Então, veja bem, o termo destacado, ele é iniciado, ele é introduzido por preposição. O que eu vou trocar? Vou trocar por lhe. Então, veja bem, entreguei a Pedro a carta, posso substituir e dizer entreguei-lhe a carta? Sim, sim. Ok, lindo, tá? Mas eu fiquei de olho, eu vi que o termo está com preposição. Aqui, ó, aspiro a uma vaga nesse concurso. Aspiro a uma vaga nesse concurso. Gente, uma vaga aqui é um artigo indefinido ou um numeral, não é? Esse a que está antes não é artigo, gente. Quem aspira, aspira a. Esse a é uma preposição. Ah, Yara, então basta ter preposição, eu posso usar lhe? A gente disse que basta ter preposição, foi isso? Não. A gente disse que de um modo geral é lhe, se não der vai ser preposição, mas ele ou ela. Eu chego aqui e digo, eu aspiro a essa vaga do TJ Ceará, né? Ah, eu lhe aspiro. Ai, ficou horrível, não ficou? Pois é porque o verbo aspirar, nesse sentido, não aceita esse pronome. Então, veja bem, aqui em cima, o a Pedro aceitava o lhe. Mas aqui, a uma vaga, não aceita. Principalmente, se você vai fazer FGV, você tem que estar ligado, né? Ela associa os objetos indiretos ou os termos preposicionados pessoa, tá? Entenda, o lhe não é só pessoa, tá?
O lhe não é só pessoa, porque o o também é pessoa. O lhe é um termo preposicionado. É isso que você tem que entender. Tá, mas ele não é coisa. Então, aqui, ó, uma vaga, ó, esse lhe não cabe. Então, como deveria ser? Em aspira a uma vaga, deveria ser aspiro a ela. Mas o que que nós temos aqui? Nós temos isso, ó. Se ele tiver preposição, eu posso usar lhe. Se não der para usar lhe, eu uso a preposição que ele exigiu, mas ele ou ela. Por exemplo, eu gosto de Pedro. Não dá para dizer eu gosto lhe, né? Eu lhe gosto. Então, eu gosto dele, de mais ele, ok? Então, tá. Quando é que você vai usar lhe? Quando o nome que foi destacado vier introduzido com preposição. E às vezes nem cabe o lhe. Na ausência de lhe, quando eu não posso usar o lhe, eu uso a preposição mais ele ou ela, ok? Agora vamos para outra dica que é mais importante, tá? Aqui, ó. Terceira dica. Se não for introduzido por preposição, substitui-se o termo por ou a ou as. Então, veja bem. Não foi introduzido por preposição. Não foi. Se tiver um lhe ou lhes, entenda, não foi introduzido por preposição. Se tiver lhe ou lhes, vai estar certo ou vai estar errado? Não ouvir? Errado. Você elimina logo a questão. É o que mais cai. É o que mais cai. Por exemplo, convidei Pedro. Não tem preposição nenhuma, mas está lá, eu lhe convidei. Não, tá? Então, o que você tem? Não foi introduzido, meu olho viu ali que não foi introduzido por preposição. O que que acontece? É o a ou as. Quer que eu elimino logo? Lhe, lhes. Então, por exemplo, comprei o bolo aqui, ó, ele não é introduzido por preposição, esse o é artigo. Então, eu não posso dizer, eu lhe comprei, não dá. Comprei o, a, os, as. Comprei a torta salgada, comprei a. Comprei os salgadinhos, comprei os, né? Comprei as empadinhas, comprei as, ok? Então, tá. Agora, presta atenção, porque é isso que cai. O que mais cai na prova da FGV são as formas lolá, los, las. O que mais cai na FGV são as formas lolá, los, las. Não é uma questão de ouvido, é uma questão de conhecimento gramatical. Vem pra cá, ó. Se o pronome ou a ou as, tá? Pronome ou, por exemplo, ele vier depois de um verbo terminado em R, S ou Z, olha bem, presta atenção. Cai essa terminação. Então, cai o R, cai o S, cai o Z e o pronome se transforma em lolá, los, las. Então, quando é que lolá, los, las, né, essa forma vai estar certa dentro de uma construção? Ela vai estar certa quando eu tirar o lolá, los, las e a frase tiver o R, o S e o Z. Entenda, não vai aparecer o R, S e Z, até porque se aparecer está errado, tá? Quando aparece lolá, los, las, na ausência de R, S, Z. Então, se eu tirar o lolá, los, las, volta o R, S, Z, né? Quer ver? Olha só. Vou comprar o bolo, ó. O bolo está sem preposição. No lugar do bolo vai ficar o. Aí, esse o está ou não está vindo depois de R? Sim ou não? Cai o R e o o se transforma em lo. Aí eu digo, vou comprá-lo. Vamos supor que a organizadora te deu só essa parte final aqui, ó, mas só te deu isso. Vou comprá-lo. Como é que você vai verificar se está certo ou se está errado? Tira o lo e lê. Como é que você lê? Vou comprar. Voltou o R. Voltou o R, o lo está certo. Quer ver, ó? Eu não vou olhar para cá. Eu vou olhar só aqui, ó. Eu vou olhar só aqui, ó. Só aqui, só aqui. Compramo-lo. Ai, Yara, tá muito estranho esse compramo-lo. Não, não é estranho, não. Não é assim, não, tá? Toda vez que você tiver o lo, o que você vai fazer? Você vai tirar o lo e você vai ler sem o lo, tá bom? Então, lê sem o lo. Mas lê sem o lo a frase, né, com lógica, né? Então, vamos ler aqui. Como é que você lê sem o lo? Você lê compramo? Não, como é que você lê? Compramos. É, compramos. 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 Tem ou não tem um S aqui? Então, esse lo está certo. O que aconteceu? Era isso, ó. Compramos o bolo. O bolo não é introduzido por preposição. O bolo virou o. Ele está vindo depois de S. O que vai acontecer? Cai o S, fica como? Compramo-lo.
Yara, você fez a apostila? Fizemos lá, fizemos lá. Ah, Yara, muito estranho. Não, peraí, tiro lá. Fizemos. Então tá certo. Yara, tu já quiseste uma moto? Quila. Credo, que podre. Para, não é podre. Tiro lá. Yara, tu já quiseste uma moto? Quis. Quis. S. O quila está? Ok. Então, lolá, loslás está certinho. Se na ausência dele, entenda que ele é um termo sem preposição, tá? Então, primeiro que se tiver preposição, ele já está errado. Então, ele é um termo sem preposição e na ausência dele, volta o R, volta o S, volta o Z. Por exemplo, ó, filo. Tira, tá, filo. Tiro lo, como é que você vai ler? Fiz, fiz, fiz. Então, o lo está certo. O que ocorreu aqui, ó? Quando eu digo fiz o bolo, ó, o bolo está sem preposição, tá? Virou o. Veio ou não veio depois de Z? Opa, caiu o Z e o O virou lo, tá? Então, o que é o lo, lá, los, las? O lo, lá, los, las é o a, os, as. Ele assume essa forma quando ele vem depois de verbos terminados em R, S, Z. Só que cai o R, cai o S e cai o Z, ok? Cai muito. Entenda, eles não vêm depois de M, ele vem depois de R, S e Z. Aparece o R, S, Z? Não, tá? Então tá. Mais uma diquinha. Se o O, A, os, as vier depois de verbo terminado em M, ON, que são de tongos nasais, não cai nada, eles continuam aparecendo, tá? Mas o pronome se transforma em no, na, nos, nas. Exemplo, ó, comeram o bolo. Em comeram o bolo, transformando, você vai ter isso, ó. Comeram mais o. Comeram mais o. Comeram mais o. Esse o tá, não tá vindo depois de M. Não cai nada. Esse o, ele se transforma em no. Ele não se transforma em lo. Isso é doidice, tá bom? Mas eu tenho questão da FGV assim mesmo, tá lá. Comeram lo. Não existe lo, lá, los, las depois de M. Isso é doidice, tá? Então, se a gente tem um código, o código para isso aqui seria doidice, tá? Não ocorre lo depois de M. O que acontece, ó? O bolo está sem preposição, isso é artigo, então ele se transforma em o. Ele vem depois de M, não cai nada. Esse o é que se transforma em no, e aí fica ok. Ok? Então tá. Essas dicas aqui, elas são fundamentais para que você consiga resolver essa questão que nós iniciamos. Então vamos aplicar essa dica, olha só. Ele diz o seguinte: o segmento do texto em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada. Então vamos lá. Deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência, tá? O termo destacado é esse. Qual é a primeira coisa que você tem que verificar? Se esse termo é introduzido ou não por preposição. É a primeira coisa que você tem que identificar. Isso aqui é preposição? Não, né? Então, ele está sem preposição. Se ele está sem preposição, eu posso usar o lhe? Não. Então, o item já está errado. Mesmo que você não saiba qual seria a forma certa, você tem que saber que isso aqui está errado. O que eu teria aqui? Teria assim, ó, deixou de ser mais a, né, porque ferramenta é palavra feminina. Esse a vem depois de R, cai o R e o A se transforma em lá. Então, o correto seria dizer, deixou de ser lá. Deixou de ser lá. Essa seria a forma correta. Então, a letra A está errada. Está errada no olho. Eu estou vendo que o termo não é introduzido por preposição. Então, não cabe o lhe, de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada na letra B de bola. Podemos definir violência. Olha bem, eu preciso do teu olho. Violência está com ou sem preposição? Violência está sem preposição, não é isso? Se está sem preposição e é feminino, então seria a, né? Então seria isso aqui, ó. Definir, ó, definir mais a, não é isso? Definir mais a.
Esse A está vindo depois de R. O que acontece? Cai o R e esse A se transforma em quê? Ele se transforma em lá. E aí, como é que fica? Definir lá. A resposta certa até estava bonitinha, mas é que as outras pode ser que você não saiba resolver. A alternativa correta já é a letra B de bola. Ó. R aqui e esse R cai e o A se transforma em lá. Já é a letra B. Me interessa corrigir as outras, né? Então vamos corrigir, ó. Olha a desgraça, olha a desgraça, olha a desgraça. Hoje esse termo denota, além de agressão física, diversos tipos de imposição. Denota-los. Gente, só para lembrar, lolá, los, las é só se o verbo viesse terminado em R, S ou Z. Eu não estou vendo esse verbo terminado em R, S ou Z, tá? Mais uma observaçãozinha, ó. Esse termo intercalado aqui, ó, você podia eliminar. Esse termo entre vírgulas você podia eliminar para não se distrair com ele, tudo bem? Então, não vou me distrair. Eu tenho isso, ó, esse termo denota, denota é o verbo. Então, eu tenho, ó, esse termo denota. Aí eu tenho diversos tipos de imposição. Diversos tipos de imposição não está com preposição, né? Diversos tipos de imposição está sem preposição. Como é masculino, né, o diversos tipos, é denota mais os. Tá, agora abre teu olho. Denota, que está bem ali escrito, está terminado em R, está terminado em S, está terminado em Z, está terminado em M, então não tem nada de especial. Se não tem nada de especial, a construção vai ser essa, ó. Denota os. Denota os, não tem nada que colocar los. Lo, lá, los, las, só cai se o verbo originalmente estiver com R, S ou Z. Não estando, não tem como, tá? Letra C, errada e bem doida. A construção correta seria denota os. Vamos ver a D? Ó. Olha a D tá assim. Consideremos o surgimento das desigualdades. Ah, Yara, olha só, é terminado em S, por isso que deu lo. É verdade, só tem um probleminha, cai o S. Então, se você tiver S mais lo, a questão já está errada. O correto seria assim, ó. Consideremos o surgimento das desigualdades não é introduzido com preposição. Não é introduzido com preposição, então tá. Então, o surgimento é singular, né? Então, é o. Tá aqui, ó. Consideremos mais o, tá? Esse o vem depois de verbo terminado em S. O que acontece com S? Não ouvi? O que acontece? O S cai e o o vira lo. Então, o correto seria consideremo-lo. Aí estaria certo, se não tivesse o S. Então, a construção estava errada. E a letra E, olha só. Yara, mas aqui, ó, caiu o S. Olha só, Yara. Ó, caiu. Não, calma. Não é a primeira coisa que você vê. A primeira coisa que você tem que ver é se o termo destacado está com ou sem preposição. Era essa a primeira coisa que você tinha que ver, ó. Essa crase indica que há preposição, ó. Com crase significa que está com preposição. Ah, Yara, então eu vou ficar com lhe. Nos referimos-lhe. Nos lhe referimos. Ah, me diz uma coisa, ó. Com crase, com preposição. Vamos pensar no lhe, tá? Só que a violência é ou não é uma coisa? Sim ou não? Ah, se é uma coisa, então não cabe esse lhe. Aí eu vou colocar... Não. O a é sem preposição. O que você vai colocar? Você vai colocar preposição, mas ele ou ela. Aí vai ficar assim, ó. Nos referirmos. Quem se refere a ela, a violência. Tá aqui, ó. Então, esse a ela é que simboliza a violência. Quando não cabe o lhe, você usa a preposição que foi exigida, mas ele ou ela. Então, aqui o correto seria ao nos referirmos a ela e não nos referimos lá. Bem doido isso aqui. Então, muito cuidado, tá? Essa organizadora gosta muito de lolá, los, las. E se você não treinar, você pode acabar achando que é uma questão de ouvido e é uma questão de olho. Primeiro, perceber se há preposição ou não.
Segundo, perceber se vem depois de R, S ou Z. É fundamental perceber isso, porque cai muito mesmo, ok? Bom, nós mostramos essa questão para dizer para você que você deve aprender mesmo fazendo exercício. E aí nós temos um material bem legal para vocês, tá? Eu tenho material com 120 questões comentadas da FGV por apenas R$ 39,00. Um preço bem bacana, um preço promocional aqui que nós estamos utilizando. Ah, Yara, são 120 questões? Na verdade, ó, são 120 questões divididas por assunto, mais 20 questões em que nós corrigimos uma prova do TJ de Santa Catarina, que a FGV elaborou. Então, não são 120, são 140 questões, tá? Essa prova é bônus. O que a gente trabalha? A gente trabalha, ó, lista, tipologia textual, a gente mostra como é que a FGV trabalha a tipologia textual e como ela gosta de verbo para você trabalhar e perceber se é narrativo, se é descritivo, o foco é verbo, nós vamos mostrar para você. Ortografia e acentuação, ela gosta muito de ortografia, de acentuação, ela gosta de hífen, né? Então a gente mostra isso para você nesse material. Flexão verbal, ela ama. Inclusive, no período composto dela, em que ela trabalha orações reduzidas, né, transformadas em orações desenvolvidas, às vezes o foco é a flexão verbal. Nós temos aqui uma questão que mostra isso, tá? A gente ainda tem 4 questões para te mostrar. E aí, ó, morfologia. Gente, ela ama morfologia, né? E aí, a morfologia dela envolve essa questão da colocação pronominal, né? Mas a morfologia dela, ela trabalha com alguns adjetivos bem específicos e com uma nomenclatura típica dela. Então, você tem que treinar nas questões da organizadora, né? Concordância, colocamos aqui uma concordância, ela gosta com expressão numérica. Então, a gente está colocando uma bem recente dela. Sintaxe, a sintaxe dela é dentro de contexto, né? A gente colocou uma aqui também. Pontuação, a pontuação dela é porque ela trabalha com fragmentos de texto, né? Então, às vezes, ela trabalha a pontuação dentro desse fragmento. Período composto, ela ama e ela é meio problemática em período composto, então é bom ficar atento. A questão mais interessante dela é essa de transformar oração reduzida em desenvolvida, tem que estar atento a isso. Uso e colocação uso e colocação pronominal foi isso que nós acabamos de mostrar para você. Primeiro, a questão do uso. Ó, não foi uma questão de colocação pronominal. Era uso, você saber se é lo, se é lá, se é lhe. Ela usa muito isso, tá? Regência e crase colocamos também. E são 120 questões desses assuntos, mais uma prova de 20 questões do TJ de Santa Catarina. R$ 39,00, tá lindo, né? Só acessar na loja do concurseiro, comprar, ficar por 3 meses treinando até a morte ou até passar, não é verdade? E aí, olha só, vamos trabalhar mais algumas questões dela? Essa questão dela é agora de 2019, foi para a Prefeitura de Salvador, tá? É uma questão de concordância. Ah, ela gosta de concordância? Ela gosta desse tipo de concordância que envolve aspectos numéricos, fração, percentual, ela gosta. Então, olha só, assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões. Erro de concordância. Então, se é concordância, vamos lá, tá? Na letra A, ela me diz assim, no Brasil, apenas 1% tem tudo. Peraí. Quem tem tudo é 1%. Gente, 1% é singular. Esse acento indica plural. Isso aqui está equivocado, não está? Tá, me parece que a errada já é essa. Mas eu vou dar uma olhada nas outras, tudo bem? Então, deixa a de stand-by para a gente dar uma olhada nas outras. Ó. Na letra B, ela me diz assim, apenas 10% das prostitutas caem na vida. Olha bem, gente, das prostitutas não é o núcleo do sujeito. Por que não é o núcleo do sujeito? Porque prostitutas vem introduzido com preposição e núcleo do sujeito não vem introduzido por preposição. Então, o núcleo do sujeito é 10%. 10 é plural, então a concordância já está certa, tá? 10 é plural já está certa, tá? Só que 10% não são todas as prostitutas, é uma parte. Como esses 10% indica a parte, eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo, tá? Só que ambos estão no plural. Então, concordando com um ou concordando com o outro, a concordância seria plural, tá? Tá ok. Por enquanto, errada é a letra A. Na letra C, você tem isso aqui. Mais valem 10% de 1.000
do que 100% de 10. Olha só, quando ele diz mais valem, esse verbo tem sujeito. O que é que vale mais aqui? 10%? 10% é plural. Se fosse 1%, seria singular. 1% vale mais, 2% valem mais. Então, essa concordância plural, ela está ok, perfeito, né? Por enquanto, errada a letra A. D de doido, ó. O Brasil é o único país no mundo com 110% de corrupção. Ai, Yara, esses 110% não existe. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de concordância. Ela colocou isso no comando. Se é concordância, vamos marcar aqui, ó. O Brasil é o único país? Então tá aqui, ó. O Brasil é e é o único, está? Ok, lindo. Nesse caso não tem nada a ver com 110%. Tá? O verbo não se refere a 110%. O verbo se refere a Brasil. Na letra E, Yara, ó, 50% é plural. Verdade, ó. Se tivesse isso aqui, ó. Olha só. Se tivesse isso aqui. Existia ou existiam 50% de bons ladrões. Olha só. Aqui, existiu ou existiam, tem sujeito sempre. Tá? Tem sujeito sempre. E o sujeito seria 50% de bons ladrões. Tá? Qual é a questão? 50% está no plural. E bons ladrões está no plural também. Então, nesse caso, não podia ser existia, só podia ser existiam, tanto concordando com um quanto concordando com o outro. Mas se fosse existiam, tá? Isso aqui é verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele reencarna e morre de novo no singular. Não passa plural de jeito nenhum. Então, essa construção está certa ou está errada? Certíssima. Então, realmente, a única que está errada nessa segunda que nós vimos aqui é a letra A. Por quê? Esse verbo está no plural, concordando com 1%, e o 1% está no singular. Ele deveria estar no singular também, tá? Yara, mas não pode singular o plural? Não, se ele tivesse assim, 1% das pessoas, aí poderia, porque teria 1% e teria pessoas. Nesse caso, só tem 1%, tá? Então, é um exemplo, ó, é uma questão recente de 2019, uma das últimas provas que ela fez, não é? E a gente tem no nosso material de 120 questões comentadas, na verdade 140 questões de concordância muito parecidas. Então, já é a linha de raciocínio dela. Ok? A alternativa errada é a letra A. Esse acento está errado. Ok? Essa terceira aqui é de uma prova que foi para técnico superior jurídico do DPE, né, do Rio de Janeiro, da FGV de 2019 também. É uma questão que ela gosta, né? É aquela questão que ela te dá um fragmento, ela faz um furacão em cima desse fragmento, né? Ela põe regência, põe ortografia e põe tudo lá, né? E você tem que verificar se está certo ou se está errado. É algo típico da FGV, né? Então, olha só. A revista Época fez uma reportagem sobre o presidente Donald Trump e redigiu a chamada para a leitura do texto do seguinte modo. Essa é a chamada, ó, tá aqui. É esse texto que vai ser analisado, tá aqui. O presidente americano vai à TV defender a construção do muro entre os Estados Unidos e o México e prolonga o que está próximo de ser a mais extensa paralisação do governo na história. Sobre a estruturação gramatical desse trecho, é correto afirmar que... Então, vamos lá, olha só. Aí, cada alternativa vai trabalhar um assunto. Por exemplo, na letra A, ele diz assim, em lugar de vai à TV, que é isso aqui, ó. Em lugar de vai à TV, deveria estar vai na TV. E aí, essa afirmação, né, está certa? Não, né?
É uma questão de regência, né? O que é regência? A regência, ela mexe com preposição. Então, por exemplo, você tem a regência do verbo ir, a regência do verbo chegar, que são regências clássicas, né? Por exemplo, a regência do verbo ir. Ir em tá errado. A regência do verbo chegar. Chegar em tá errado. Então, se ele me propuser a ir em, a chegar em, isso vai estar errado. Tanto ir quanto chegar exigem a preposição a, né? Então, ó, quem vai, vai a, quem chega, chega a. Então, vai a está certo. Essa proposta que ele me deu está errada. Então, em lugar de vai à TV, deveria estar vai na TV? Não. Você não vai em, você vai a. Você não vai em, você vai a. Então, o item está errado. Letra A, errado. Aí, letra B aqui, ó. Na letra B, ele diz assim, antes do infinitivo defender, poderia ser colocado o conectivo para que, sem alteração das demais palavras do texto, tá? Ele diz assim, vai à TV defender. Tá. Ele me diz que eu posso colocar bem aqui, vai à TV para que defender. Posso colocar? Não, Yara, mas eu li assim, ó, o presidente vai à TV para defender. Então, você leu errado, porque ele acabou de colocar aqui para que. Dá para eu colocar esse que lá? Não, vai ficar, parece frase de doido, né? Se não tivesse o que, até que dava, né? O presidente vai à TV para defender. Então, qual é o problema? O problema é esse que. Esse que alteraria a construção frasal. Então, o item está errado. Você só tem que tomar cuidado, colocar exatamente o que ele pediu para você colocar, né? Errado. C de casa, uma questão que ela ama. Ela ama preposição exigida. Porque ela é da regência, né? Ela é do complemento nominal. Inclusive, é uma das questões mais chatinhas de análise sintática dela, né? Distinção entre adjuntas nominal e complemento nominal. Então, olha só, o emprego da preposição de é exigido pelo termo anterior. Uma dica que a gente dá, usa só o termo anterior. Se o termo anterior exige um complemento, então automaticamente exige uma preposição, tá? Se eu chego com você e digo, eu tenho certeza, eu também. Digo, estamos no nível telepático? Não, né? Tem certeza de quê, mano? Quem tem certeza de alguma coisa. A mesma coisa aqui, ó. O presidente americano vai à TV defender a construção. Ele vai defender a construção. Eu chego aqui e digo, eu vou dizer para ti, eu estou defendendo a construção. Do que, mana? É a construção de, ele exige essa preposição, né? A construção de alguma coisa. A construção de uma linguagem clara entre nós, né? Então, olha só. O presidente americano vai à TV defender a construção do muro entre os Estados Unidos e o México e prolonga o que está próximo de ser a mais extensa paralisação do governo na história. Está próximo de ser a mais extensa paralisação. Vai haver uma paralisação. Paralisação do quê, mana? Dos ônibus, né? Dos transportes, dos trabalhadores. Se é uma paralisação de alguma coisa. Nesse caso é do governo. Então, veja bem, ele diz assim, em a construção do muro e a paralisação do governo, o emprego da preposição de, ó, construção de e a paralisação de, é exigido por termo anterior? Sim, termo anterior é construção e paralisação. O item está certo, né? Mas aí a gente ainda vai deixar para ver os outros. E era por que tu não marcaste logo aquele? É porque eu trabalho com exclusão, tá? Deixei a letra C lá, embora eu saiba que ela está certinha. Bora dar uma olhada na letra D de doido. Aí eu volto para C, né? Só para confirmar. Após a palavra México, deveria haver uma vírgula. Olha, toma cuidado com isso aqui, tá? Na pontuação. Sobre a obrigatoriedade ou a opcionalidade, tudo bem? Ou a proibição. Porque se ele diz deveria, significa que essa vírgula é obrigatória. Então, vamos lá. Ele disse que após a palavra México. Deixa eu te avisar. Após a palavra México tem um E. Vixe, Maria. Aí você tem que lembrar. Você lembra da regra da pontuação do E? Quando o E liga duas orações, não é? Antes dele tem vírgula,
né? Quando as orações ligam sujeitos diferentes. Então, o que você tem? Você tem um E, né? Que não tem vírgula e você tem um E que tem vírgula, tá? Quando o E não tem vírgula? Quando ele liga orações com o mesmo sujeito. Então, ele não precisa dessa vírgula, se ele liga orações com o mesmo sujeito, né? Quando ele tem vírgula, quando ele liga orações com sujeitos diferentes. Quando ele liga orações com sujeitos diferentes, né? E aí vamos ver aqui o que a gente vai fazer, analisar. Ele quer colocar uma vírgula antes desse E. O que eu tenho que analisar? Sujeito do verbo que vem antes, sujeito do verbo que vem depois, tá? Então vamos lá. O presidente americano vai à TV defender a construção do muro entre os Estados Unidos e o México e prolonga o que está próximo a ser a mais extensa paralisação do governo na história. Quem vai à TV defender a construção do muro? O presidente americano. É o sujeito, né? E quem prolonga o que está próximo de ser a mais extensa paralisação? O mesmo presidente americano. Então, se é o mesmo sujeito, fica com vírgula ou sem vírgula? Sem. Então, quando ele diz assim, após a palavra México, deveria haver uma vírgula? Não. Não deveria haver uma vírgula. Por quê? Porque esse E, ele liga orações com o mesmo sujeito, tá? Se os sujeitos fossem diferentes, aí colocaríamos vírgula, ok? Então, o item D está errado. Ficamos ainda com a C, né? Vamos olhar a letra E. O vocábulo paralisação deveria estar grafado paralisação. Pelo amor da vaca preta, você já tomou vacina contra paralisia infantil? Pense nisso, pense isso, ó. É paralisia infantil. Paralisia infantil é paralisar, é paralisação, tudo bem? É com S. Então, isso aqui é doidice. Como todas estavam erradas, então a alternativa é a letra C de casa, em que o termo que vem antes está exigindo essa preposição, tá? Esse tipo de questão é muito comum na FGV, né? A letra A foi regência, você tinha que saber que não é ir em, é ir a, né? Você teve pontuação, você teve ortografia, você teve regência também, que foi exigência de preposição, ou seja, ela misturou um pouquinho, teve pontuação, então ela misturou um pouquinho de cada coisa. Teve regência, teve pontuação, teve regência de novo, teve grafia, então ela mistura. A gente tem que aprender a trabalhar com eliminação. Mesmo que você não soubesse exatamente esse, os outros você tinha que saber, porque eles são mais exatos. Alternativa, letra C de casa. Mais uma questãozinha aqui, ó. Essa questão é uma questão clássica dela, vai cair, né? Porque envolve período composto, envolve reescritura e envolve verbo. Ela gosta de reescritura, então é uma questão clássica, vai cair, tá? O que você tem aqui, ó? Sobre uma nova espécie de droga, as Smart Drugs, a chamada para um texto de jornal dizia o seguinte: drogas apelidadas de Smart Drugs por supostamente aumentarem a inteligência ganham cada vez mais adeptos, apesar de pesquisas desmentirem seus efeitos. A substituição de um conectivo que está corretamente realizada. É uma questão de substituição de conectivo, então ela é de período composto. Mas essa substituição depende de lógica verbal. Então, essa questão aqui é um mix de período composto com flexão verbal. E toda vez que você for trabalhar o período composto, você tem que estar de olho nos verbos, tá? Então, olha só, isso aqui. Qual é a substituição que ele quer fazer? Ele quer fazer essa substituição por essa aqui. Então, ó, drogas apelidadas de Smart Drugs por supostamente aumentarem a inteligência
ganham cada vez mais adeptos. Ele quer trocar isso aqui, ó, por supostamente aumentarem. Mas, na verdade, você tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Ganham, 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 ganham. Porque está se relacionando, olha só, por supostamente aumentarem com ganham, tá? E aí você tem que entender, esse ganham aqui, ele está no presente. Então, se esse ganham está no presente, essa relação tem que ter lógica com esse presente aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando ele diz por supostamente aumentarem, deixa eu te avisar que esse por, de um modo bem geral, ele vai ser causa sim. Esse por iniciando uma oração vai ser causa. Por terem estudado muito, eles passaram. Então, de um modo bem geral, ele é causa. Se ele é causa, eu posso sim trocar esse por já que. Então, o problema não era o conectivo. O problema era você achar, eu troquei o por já que já foi. Não, é aí que são elas, ó. Você tinha que ver o tempo verbal. Se esse tempo verbal aqui combina com esse. É isso agora que você tem que trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou ler isso aqui, ó. Drogas apelidadas de Smart Drugs, já que supostamente aumentassem a inteligência, ganham cada vez mais adeptos? É esse aumentassem que não tem lógica. Yara, como seria? Seria assim, ó. Drogas apelidadas de Smart Drugs, já que supostamente aumentam. Seria isso, ó. Já que supostamente aumentam no mesmo presente, ó. A inteligência, ganham cada vez mais adeptos. Essa seria a lógica, usar presente e presente. Então, a questão não está errada bem aqui. A questão está errada bem aqui no tempo verbal. Aí, qual é o problema? A pessoa leu o comando falou em conectivo, ela ficou olhando só para o conectivo. Olhe para os verbos, tá? Letra A está errada. Letra B de bola, ele quer trocar o mesmo fragmento que indica a causa, né? Aí, deixa eu avisar que o visto que também indica a causa. Então, até agora está ok, né? O que a gente tem que ver é o tempo verbal que vai entrar para combinar com o tempo verbal da outra oração, que são duas orações. Então, vai ficar assim, ó. Drogas apelidadas de Smart Drugs, visto que supostamente aumentavam a inteligência, ganham cada vez mais adeptos, mas aumentavam é passado. E ganham é presente. Como é que uma coisa no passado, sabe? Significa que ela não faz mais. Então, não tem lógica. Para ter lógica, teria que ser assim, ó. Visto que, supostamente, aumentam a inteligência, ganham cada vez mais adeptos. Presente e presente. Então, continua errada, tá? C de casa, ó. Agora é outro fragmento, tá? Esse apesar de, ele indica uma concessão, ó. Ele indica uma concessão, que é uma oposição, tá? Esse embora também. Então, veja bem que o foco não era o conectivo, porque até agora todos os conectivos estão certíssimos. A troca é justa. O problema aqui é verbo. Então, olha só o que eu tenho. De novo, gente, esses verbos aqui, eles estão no futuro, tá? Mas eles estão no futuro certo, né? E aí eles estão relacionados a um presente. E aí o que acontece? Eu vou mudar o verbo, mas tem que continuar se relacionando com esse presente aqui. Então, tudo que eu mudo fora tem que ter lógica com aquele bem ali que vai ficar, tá? Então, olha a troca. A inteligência ganha cada vez... drogas apelidadas de Smart Drugs ganham cada vez mais adeptos, embora pesquisas desmentissem. Gente, se é presente, não cabe esse desmentissem. Deveria ser presente também, embora pesquisas desmintam. Ó, presente e presente. Lindo, lindo. Não é essa aqui, né? Aí, olha só. Apesar de e ainda que são iguais. Ambas são concessivas. Então, ele está trocando toda hora pelo mesmo valor. O que a gente tem que ver ele quer trocar, olha só, ele vai tirar isso aqui
Então, não interessa isso aqui. Ele vai colocar um verbo que tem que ter lógica. Então, olha o que eu tenho. Drogas apelidadas de smart drugs ganham cada vez mais adeptos, ainda que pesquisas desmintam. Perfeito. Por que está perfeito? Porque aqui está no presente e aqui está no presente também. Ambos estão no presente. Então, entendam. A questão falava em conectivo, né? Mas o foco não era o conectivo, o foco, na verdade, era o tempo verbal. A alternativa correta é a letra D de doido. Por quê? Porque ele troca um verbo e aí ele coloca outro, ó, ele vai trocar esse aqui, né? E aí, ó, vai sair esse aqui, vai sair. O que vai entrar no lugar desse aqui? Vai entrar esse. E aí, esse tem lógica, porque assim, ó, drogas apelidadas de smart drugs ganham cada vez mais adeptos, ainda que pesquisas desmintam. Ó, é presente e presente. Perfeito. Alternativa letra D de doido. Na letra E, por exemplo, qual foi o erro? Ó, não foi de conectivo, porque apesar de e mesmo que são conectivos concessivos. Então, o que eu quero que você entenda nessa questão é que é uma questão que no comando ele me diz o seguinte: a substituição de um conectivo que está corretamente realizado. Se você fosse focar somente no conectivo, você ia dizer, Yara, todas estão certas. Pois é, mas você tem que ver que o fragmento que ele colocou tem que ter lógica. Para ter lógica, você tem que olhar para o tempo verbal. Qual é o problema aqui? O problema é como fica o verbo com o mesmo que. A Yara está no presente. Ó, tira esse des e me diz uma coisa. É mesmo que você mente? É assim que você fala? Não, é mesmo que você minta. Mesmo que você minta. E aí o que a gente faz? A gente coloca o prefixo, é mesmo que desminta, não é desmentem. Então, ó, o presente é esse aqui, tá? Com esse conectivo. Embora ele desminta, tá? E aí, para manter o presente, tá? Não existe. Olha, mesmo que eu mente, é mesmo que eu minta, mesmo que eu desminta, mesmo que eles desmintam. Essa forma está errada, associada ao mesmo que. Então, essa questão, cuja alternativa é a letra D de doido, o comando dela era focado no conectivo, né? Mas você tinha que ficar de olho sempre no conectivo e no verbo, tá? É uma questão clássica. Ela gosta de período composto, ela gosta de conjunção, mas ela gosta de transformação apoiada na construção verbal. Então, fica de olho, ok? Alternativa letra D de doido. E mais uma questãozinha aqui para você, tá? Mais uma questãozinha nova, mais clássica. A gente tem um monte de questão de voz passiva lá que caiu em prova dela. Está lá dentro de flexão verbal, porque ela trabalha a flexão verbal de formas bem distintas, tá? Uma delas é passagem de ativa para passiva. Então, olha só. O segmento de texto 3, em que a forma de apassivação é inadequada. Aí eu acho engraçado que a pessoa vai ler. Primeira coisa que ela tinha que lembrar, ela tem consciência de o que é construir a voz passiva. Se ela tiver, ela já mata de cara aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa que você tem que saber. Primeiro, só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Então, ó, primeiro, só passa para voz passiva verbo transitivo direto. Tudo bem? Então, se não for verbo transitivo direto, nem passa para a voz passiva. Como é a transformação de ativa para passiva de modo bem geral? De modo bem geral, é isso aqui, ó. Complemento vira sujeito, complemento vira sujeito, complemento vira sujeito, complemento vira sujeito. Na ativa para passiva, esse complemento é o objeto direto, né? Que é o complemento aqui. Então, gente, nunca fica o mesmo sujeito. Se eu estou dizendo que eu estou transformando, mudando de voz e continuo o mesmo sujeito, a construção está errada. Então, olha só. Se eu vou passar de voz ativa para voz passiva, ó. Eu vou passar de voz ativa para voz passiva. O que eu faço, tá? Se a voz passiva analítica é a que ela mais gosta, tá? Complemento vira sujeito, aí eu acrescento o verbo ser. Se eu vou sair da passiva, eu retiro o verbo ser. Basicamente, ela trabalha indo da ativa para passiva.
Basicamente, ela trabalha indo da ativa para passiva. E qual é o essencial? Mantém o mesmo tempo. Mantém o mesmo tempo. Lembra que ela gosta de tempo, né? Mas, gente, eu vou ser franca. O foco dela, você perceber que o objeto direto vai virar sujeito e você perceber que tem que acrescentar o verbo ser como verbo auxiliar. Você tem várias construções dela, que se tiver isso, você mata a questão. Ela quer saber onde tem a voz passiva, verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído, onde não tem a voz passiva. Então, assim, é muito objetiva nesse sentido, tá? Então, agora você já sabe, ó, só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Primeira observação, o objeto direto, ele vira sujeito, eu acrescento o verbo ser, não é? Passando para a voz passiva e mantém o mesmo tempo, tá? Levando isso em conta, o que é que ela quer? Ela quer a inadequada. Ela quer a inadequada. Então, aqui você tem o seguinte, ó. Um homem acorda gravemente ferido. Um homem acorda gravemente ferido. Primeiro, eu não tenho aqui um verbo transitivo direto, né? Só assim para saber. Mas tá. Eu tenho um homem, porque acorda, ele acorda. Acabou-se, né? O homem não é o sujeito? Então tá. Deixa eu só te avisar. Se esse é o sujeito desse verbo, quando eu passo para a voz passiva, isso não pode mais ser o sujeito. Yara, no outro tá, o homem é acordado. Não, mas não é. Eu tinha que ter objeto direto. Só que esse verbo é verbo intransitivo, gente. Quem acorda, acorda. Né? Ó, gravemente é um advérbio de modo, né? Ferido é o estado, é um predicativo do sujeito, né? Uma mulher está ferida, então o homem está ferido. Gente, eu não tenho objeto direto, porque eu teria que transformar. Percebeu que é o mesmo sujeito aqui, ó? Percebeu que é o mesmo sujeito? Não percebeu? Porque, ó, se for o mesmo sujeito, não houve transformação. Se for o mesmo sujeito, não houve transformação. Se ela queria transformação, se ela queria a inadequada, já é a letra A. Mas eu vou dar uma olhada nas outras, tá? Não sei, vou dar uma olhada nas outras, tá? Na letra B, ó, para sentir a sua falta, tá? É alguém que vai sentir a sua falta. Quem sente, sente alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Sua falta é objeto direto, tá? Aí eu tenho, para a sua falta, ó, sua falta virou o sujeito. Acrescentei o verbo ser, ó, para sua falta ser sentida. Eu passei para a voz passiva. O objeto direto virou sujeito, acrescentei o verbo ser, ele está sofrendo a ação. Então tá. Para dar vazão. Quem dá alguma coisa, ó, verbo transitivo direto, vazão é o objeto direto. Aí aqui ele vai transformar, vai dizer assim, para ser dada a vazão. Para a vazão é o sujeito ser, ó, acrescentei o verbo ser dada. Tá aqui, ó. Eu transformei isso em sujeito. Houve a transformação. Vamos ver a letra D aqui, ó. Na letra D, ó, começar uma vida nova. Quem começa, começa alguma coisa. Uma vida nova é o objeto direto. Então, transformando, você vai ter isso aqui. Para uma vida nova, virou o sujeito. Ser, ó, acrescentei o verbo ser, mais ado ou ido. Transformei. Todos aqui têm verbo transitivo direto, menos a letra A. Executar criminosos. Quem executa, executa alguém, né, alguma coisa, ó. Aqui é o objeto direto. Para transformar, como é que fica? Ó? Criminosos, para criminosos é o sujeito, ó. Serem, verbo ser, executados. Todos eram objetos diretos, nós podemos transformá-los em sujeito. Na letra A, não, né? Na letra A não, até porque esse verbo nem é verbo transitivo direto. O verbo acordar, ele não é verbo transitivo direto. Quem acorda, acorda. Eu acordei. Acabou-se. Ele é verbo intransitivo. Mais uma coisa, ó. Um homem é o sujeito e aqui um homem continua sendo sujeito. Continua sendo sujeito. E para eu passar para a voz passiva, o objeto direto, que não tem aqui, se transforma em sujeito. Então, a errada era a letra A.
Não tem voz passiva aqui, porque não há verbo transitivo direto. Não há verbo transitivo direto, tá? Mas qual era o foco aqui? Era você perceber que, por exemplo, só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Era você perceber que nunca permanece o mesmo sujeito, que o objeto direto vira sujeito e o sujeito vira complemento. Nunca permanece, nunca numa voz é o sujeito e na outra voz é o mesmo sujeito. Isso não existe, tá? Isso só quando você passa de voz passiva sintética para voz passiva analítica, que é a mesma voz passiva, tá? Mas se você passa de passiva para ativa ou de ativa para passiva, muda sempre o sujeito, sempre. Então, era esse o foco. A alternativa era a letra A, ok? O que nós mostramos aqui foram, na verdade, 5 questões novas, tá? Bem recentes aqui. Uma delas está no nosso material, é a primeira, as outras são para você perceber como é que a FGV se mantém na mesma linha de raciocínio. E a gente quer lembrar para vocês que nós temos 120 questões comentadas da FGV a R$ 39,00, um preço bem legal para quem quer treinar até a morte no infinito e além de fechar a prova do TJ Ceará, não é verdade? E aí, lembrando, ó, nessa lista nós temos tipologia, ortografia, acentuação, flexão verbal no nível excelente, nível top, tá? Morfologia, com aquelas questões do demônio dela, tá? Concordância, sintaxe. Sintaxe, nós temos uma distinção entre adjuntas nominal e complemento nominal, que é um negócio perfeito, tá? Sintaxe, pontuação, período composto, em que a gente mostra a transformação de voz passiva reduzida para voz passiva, de oração reduzida para oração desenvolvida. Essa voz passiva a gente vai mostrar na flexão verbal, uso e colocação pronominal, várias com esse lolá, loslás que nós mostramos hoje, regência e crase. Essa é a parte gramatical, né? Ainda tem a parte de tipologia que nós colocamos ali. Ainda tem mais 20 questões de uma prova do TJ de Santa Catarina, que foi elaborada pela FGV, para você perceber como é que ela já cobrou, né, para TJ, e você ficar afiado para fazer o TJ do Ceará. Ok? Não esquece não, é só você ir na loja do concurseiro, está R$ 39,00, preço legalzinho. Espero que você tenha gostado dessa nossa aulinha, dessas nossas dicas para a FGV. Tudo bem? Vai fazer TJ Ceará? Acho bom você fazer essas questões, acho bom você treinar muito para que você feche a prova. Ok? Até a próxima.